Com certeza, quando a gente consegue uma vitória elástica, como foi hoje, 6-0, confiança para os atletas, como tu falou, importante para o Gabriel, para todos, né? O Thiago, que vinha trabalhando muito essa questão de bola parada, não tinha feito gol no ano, mas assim, a gente tem que salientar que o nosso principal objetivo era a classificação, né? O 6-0, ele ficou fácil, né, de certa forma, lá no segundo tempo. O primeiro tempo foi difícil, 1-0, a equipe deles, né, se defendendo bem, e aí passa uma impressão, eles perdem um jogador, ficam com um a menos, e aí passa aquela impressão, agora fica fácil. Não, às vezes fica mais difícil, porque o adversário se retrai. Se vocês forem analisar no primeiro tempo, quem ficou construindo o nosso jogo ofensivo praticamente foi o Chapo e o Thiago, porque não tinha espaço para a gente jogar no entre linhas, né? Então, assim, se torna difícil. Às vezes o jogo, o 11 contra 11 ali, ele tem mais espaço. Quando tu perde, fica com um a mais, não que não seja bom, né? Claro que é bom. Mas, assim, ele se torna difícil. Então, por isso que a gente acertou no intervalo, ajustou algumas coisas. As entradas foram muito boas, né? O Jean entrou bem na partida, o Gabriel entrou bem. Claro que é importante para ganhar moral, para ganhar confiança, mas também salientar, né, o apoio do nosso torcedor. Por numa quinta-feira, 21h30, um horário ruim para o torcedor veio, nos ajudou, nos empurrou. Eu falei lá atrás que o torcedor nesses jogos decisivos seria o nosso diferencial, a nossa vantagem, né? E hoje ele fez a diferença e nos conduziu a essa vitória elástica. Ô Lacerda, boa noite, mais uma vez parabéns pela goleada. Lacerda, como é que foi o papo no intervalo? Porque no primeiro tempo o jogo estava controlado para vocês, mas com um placar ali mínimo, 1-0. E no segundo tempo uma vantagem mais elástica. Como é que foi essa conversa com os jogadores para ter um segundo tempo tão diferente quanto o primeiro tempo? É o que eu falei, às vezes tu ficar com um jogador a mais, ele te gera dificuldade, porque quando estava no 11 contra 11, ali, se vocês forem analisar, a gente teve mais chances no primeiro tempo do que quando a gente ficou com um a mais no primeiro tempo, porque o adversário ele se retrai, as duas linhas ficam mais próximas, a gente não tem como jogar no entre linhas. E no primeiro tempo a gente ficou praticamente construído com o Thiago e com o Chapo, que não são os construtores da equipe, né? Essa bola tem que passar pelos volantes, pelos meias. Então o ajuste do intervalo foi a entrada do Jean. Claro que o Arilson também sentiu, né? Sentiu uma fisgada na coxa, então a entrada do Jean foi mais em cima disso também, para a gente ter dois meias internos, né? Também ter essa bola de profundidade. Aí sim a gente conseguiu espaçar mais a equipe deles, conseguiu alargar de um lado o Elias, do outro o Paiva, trouxemos o Todinho para dentro e a gente conseguiu ter esse jogo tanto por dentro quanto por fora. Os jogadores entenderam a ideia. A gente conseguiu fazer também um ajuste na pressão alta, porque a gente não estava conseguindo pressionar. A gente até pressionou, mas em alguns momentos errados. Eles conseguiram. O time deles é um time que gosta do jogo apoiado, então conseguiram construir em alguns momentos. A gente teve esses ajustes e aí, com esses encaixes, a equipe melhorou e conseguiu fazer o placar. Boa noite, Rafael, Baronil Rádio Difusora. Quando é que você decidiu colocar o time principal no jogo de hoje? Até mesmo porque o Rio Branco é um time... não tem grande expressão assim, né, no futebol. E já visando o clássico, todos poderiam pensar que você poderia vir com um time alternativo. Eu pensei quando eles eliminaram o Amazonas, né? Eu estava no Amazonas, eu sei o que o Amazonas tinha de premiação para passar alta, eu sei do investimento que lá tem, e o Amazonas foi eliminado por esse time aí. No futebol a gente tem que respeitar muito, e a prova é que o primeiro tempo foi difícil, mesmo nós com um a mais, né? Então, assim, ainda bem que essa expulsão foi no primeiro tempo, que a gente teve um intervalo para fazer os ajustes táticos, porque talvez se tivesse sido no início do segundo tempo e tu ajustar na beira do campo, às vezes o jogador não escuta, não entende bem. Então, ainda bem que foi no primeiro tempo que deu para ajustar a equipe. A gente fez os 5 gols no segundo tempo. Mas, assim, a Copa do Brasil, a gente viu aí ontem, o Vitória é uma equipe que estava 22 jogos invicta, né? E foi eliminada por um clube da Série C, um clube da Série A eliminado por um clube da Série C, né? Teve mais algum time aí da Série A que também ficou fora, a Juventude ficou fora e, cara, a Copa do Brasil, ela é fundamental para o Vila, para o ano do Vila, né? Esportivamente, financeiramente, né? Para trazer ainda mais o torcedor, né? Volto a dizer, a importância do nosso torcedor. Domingo a gente tem uma decisão importante aqui, importante não, né? É o jogo do ano para nós, domingo. E a gente conta com o apoio do nosso torcedor mais uma vez. O torcedor já fez a diferença hoje, fez a diferença naquele primeiro clássico contra o Goiás.
Nosso presidente já lançou aí, né, 40 mil. Então a gente vai de novo convocar o torcedor para fazer 40 mil pessoas aqui, 40 mil torcedores, porque a torcida do Vila empurra muito. Então a gente conta muito com o apoio do torcedor para a gente conseguir os nossos objetivos no final de semana. Rafael, boa noite. Boa noite. Você já falou em algumas entrevistas que o período de teste, de rodar o time, foi ali naquela primeira fase, né? Você hoje repetiu a escalação. Pela primeira vez. Pela primeira vez. E, curiosamente, repetiu até o banco de reservas, né? Foi o mesmo do clássico contra o Goiás. Hoje a gente viu uma mudança muito significativa ali, talvez de postura, pela característica diferente do Jean Mota em relação a Arilson. O Gabriel Silva também entrou muito bem no Vinícius Paiva, que vinha sendo criticado ali pelo torcedor, apesar de já ter ali repetido essa escalação, de já ter, né, mais ou menos esse 11 titular na sua cabeça, Jean Mota e Gabriel Silva podem receber mais oportunidades. O Jean tem condições, inclusive, de começar um jogo, por exemplo? Podem, com certeza. E isso é muito bom, né? É aquilo que eu falo sobre os nossos zagueiros. Hoje o Maia ficou fora, acho que é o segundo jogo que ele fica, mas o Maia, na minha cabeça, ele é titular da minha equipe, né? Então, assim, o que o treinador mais quer são essas opções. O Jean Mota, a gente sabe que ele pode nos entregar, né? Até comentei na coletiva pré-jogo, a gente tem que ter um cuidado, é um atleta que não vinha treinando com treinos em campos grandes, né, abertos lá no Vitória. Ele vinha fazendo trabalhos mais complementares, mais específicos, então a gente tem que ter calma. Mas eu falei, é um jogador de Série A. O Gabriel Silva, que teve algumas oscilações nas últimas partidas, hoje entrou muito bem, foi premiado com um gol muito bonito. Agora sim, a gente não pode achar que um jogador faz alguns minutos mal na partida que a gente já tem que começar a pensar em trocar, né? O Vinícius Paiva, ele começou a temporada ali oscilando, ele teve uma crescente muito grande, na minha opinião. Se a gente for lembrar o gol que a gente fez contra o Goiás, a jogada iniciou por um momento de lucidez do Paiva, que troca de corredor para acionar o Diego Torres. Hoje, no primeiro tempo, ele estava bem, e aí no segundo ele começou a errar, mas muito por tentar a iniciativa de 1 para 1, de ir para cima do adversário. E assim, a torcida do Vila, ela é exigente, né? E ela tem que ser mesmo, né? E aí começou ali, então a gente resolveu também, o Paiva vem de uma sequência muito grande de jogos em 90 minutos, então a gente resolveu tirá-lo ele. Assim, que bom que entraram bem, são opções sim, o Jean, não tenho dúvida que vai me dar uma dor de cabeça muito grande, eu devo ter aí o retorno do Igor Henrique também para o próximo jogo, são opções, o Diego Torres vem jogando muitos jogos, 90 minutos, não sei se consegue iniciar mais um jogo no domingo, 90 minutos, mas o importante é que eu estou bem servido. Se o Diego não puder iniciar, eu tenho o Jean, eu tenho o retorno do Igor Henrique. O Arilson provavelmente muito difícil, né, de jogar, porque sentiu a fisgada, teve que sair, mas quem ganha com isso é o Vila Nova. Boa noite, professor. Após o giro de perguntas aí, me restou falar sobre o clássico, né? Clássico à vista. E a gente falando um pouco do adversário, que vem de um resultado no qual ele não fez vantagem alguma para uma decisão na semana que vem, que é a Copa Verde. E entrando no campo da suposição, provavelmente sem os seus 2 zagueiros titulares. O que esses 2 fatores podem pesar em favor do Vila para o jogo de domingo? Assim, em relação à Copa Verde, né, que o Goiás está disputando, eu acho que não influencia muito, porque, vamos lá, acho que o Goiás não colocou o time titular ontem, né? Alguns jogadores tiveram. O Vila colocou o time titular hoje, completo. E aí semana que vem provavelmente o Goiás vai ter que botar o time titular completo de novo contra o Brasiliense, mas vamos pensar no clássico. Eu acho que os desfalques todo mundo tem. Eu, por exemplo, tenho agora preocupação com o Arilson, não tem a confirmação de um retorno do Igor Henrique, que passou por uma situação delicada, né? Não é assim, retornar a qualquer momento, mas é um grande jogo. Eu falei, a série está totalmente aberta, a gente confia muito na nossa equipe, principalmente confio muito de jogar dentro de casa, dentro do Serra, que vai ser a casa do Vila, que é a casa do Vila, na frente do torcedor, né? Mais uma vez, salientar a importância que o torcedor faz, a diferença que o nosso torcedor faz. Então, fica aqui mais uma vez o convite de conseguir colocar 40 mil torcedores no domingo aqui. Essa classificação é por eles também, porque é o torcedor que move o clube, e assim, vai ser um jogo muito difícil, a equipe adversária tem muita qualidade. O primeiro clássico foi muito equilibrado, o Goiás também teve a chance de empatar o jogo naquele pênalti, saímos de lá vitoriosos, está tudo aberto, vai ser um grande jogo, nosso time está extremamente motivado para garantir a vaga nessa final.